Olá, eu sou Antônio Carvalho e esse é o Falando de Processo, uma iniciativa da Associação Brasileira de Direito Processual, a nossa ABDPRO. Hoje nós receberemos o professor Jorge Zabud, conhecido de todos, um excelente doutrinador e um grande professor, também diretor da nossa associação, que conversará comigo a respeito da sua experiência de vida e também sobre temas jurídicos extremamente relevantes. Se você estiver acompanhando esse episódio pelo YouTube, eu peço para você se inscrever já ou no TV ABD Pro ou no canal Falando de Processo que transmitem o nosso programa. Se você estiver pelo Spotify ou outra plataforma de podcast, assine o nosso Falando de Processo e também curta esse episódio, você vai ajudar muito na difusão do nosso conteúdo. Se tiver algum amigo do direito que tenha interesses nos nossos assuntos, compartilhe o episódio com ele. Eu tenho certeza que você vai ajudar mais uma pessoa com conhecimentos extremamente relevantes. Eu, Antônio Carvalho, host do Falando de Processo, estou muito feliz na retomada do nosso projeto em 2022. Nós receberemos durante esse ano inúmeros juristas extremamente interessantes. Espero que você fique aí também bem confortável para acompanhar os nossos programas. Gostando do nosso conteúdo, curta e comente. Aqui eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha do Falando de Processo, o que você pensa, se você tem ideias de temas novos, de convidados interessantes, por favor, deixa aqui o seu recadinho, que vai ser muito bom pra gente, tá bem? Convido também para você seguir o @abdprocessual no Instagram, que é o canal oficial da ABD Pro, e lá a gente comunica todas as novidades. Meus amigos, sem mais delongas, deixo vocês com o professor Jorge Zabud no papo que a gente começa a partir de agora. A gente se vê do outro lado. Mas o Jorge é mestre doutor e livre docente pela PUC São Paulo. Ele é professor de processo civil do mestrado e doutorado da FADISP, graduação da PUC, do mestrado e doutorado do IDP, atualmente diretor da Associação Brasileira de Direito Processual, advogado, consultor jurídico, parecerista e, sem dúvida nenhuma, um dos meus mentores no direito. Amigo Jorge, é um prazer recebê-lo. Que é isso, Carvalho. O prazer é meu, sabe, do carinho, da amizade que eu tenho por você. E generoso demais, né? Mentor, eu reputo que você foi muito generoso comigo, mas fico honrado com essa referência. Recentemente estive aí na tua tese de doutoramento e, pô, trabalho brilhante, enfim. Prazer estar aqui contigo para a gente fazer um bate-papo aí mais informal, podendo falar de processo e o que mais você quiser aí. É uma alegria te reencontrar. Conversar contigo sobre direito, na verdade, conversar só sobre processo seria muito pouco contigo. Inclusive, a gente vai conversar sobre outras coisas, que não só o processo, né? Porque a sua produção, a sua obra e a sua pesquisa hoje é extremamente vasta e percorre inúmeras áreas do direito. Nós vamos explorar isso daqui hoje, Jorge. Mas, meu amigo, antes da gente começar o nosso assunto jurídico, eu queria explorar um pouquinho mais sobre o Jorge pessoa, né? O Jorge que os nossos espectadores, nossos ouvintes não conhecem, não estão familiarizados. Pouca gente sabe, inclusive, onde você nasceu e como é a sua origem, como é a origem da sua família. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, para que as pessoas te conhecessem um pouco mais. Olha, Carvalho, bom, sim, acho que é a forma mais linear para eu contar isso. Eu sou brasileiro nascido fora do Brasil. Eu nasci num pequeno país maravilhoso, de uma tradição milenar, que é o Líbano. Meu pai é libanês, minha mãe é brasileira, mas minha mãe também é brasileira, nascida no Líbano e criada no Líbano. Por quê? Minha avó materna era brasileira, nascida no interior de São Paulo. Adolescente vai para o Líbano, porque os pais dela eram libaneses, conhece meu avô, lá eles constituem família e no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, eu com 4, 5 anos de idade, né, nascido no Líbano,
minha família vem para o Brasil por conta das guerras civis que ocorriam ali à época. Uma parte da família foi para os Estados Unidos, uma parte veio para o Brasil e meus pais vieram fugindo realmente da guerra, né, refugiados de guerra, no sentido na época, minha mãe ainda não tinha a documentação brasileira, porque ela nunca imaginou que viria para o Brasil, então ela não havia pedido a naturalização, porque a ascendência dela era brasileira, mãe brasileira. Então, vem, e a vinda teve que ser muito rápida, com um monte de escalas. Meus pais entram, como muitos imigrantes tiveram que entrar em vários países, entraram de forma ilegal. Né? Eles entram via Foz do Iguaçu. A gente vai para o Uruguai primeiro, a gente consegue ir do Líbano com múltiplas escalas para o Uruguai, fugindo da guerra. Vem para o Brasil, acontece aquela anistia geral, se não me engano, foi um dos últimos atos do Sarney, à época. Né? E aí eles recebem a anistia, e eu venho com 5 anos de idade, então a minha primeira língua é o árabe, então eu conheci o árabe, depois eu aprendi o português aqui, né? Então quando eu penso no árabe, eu penso nos meus pais, e meus pais, né, meu pai arquiteto, né, minha mãe fazia faculdade, né, de biologia no Líbano, eles abandonaram tudo, vieram para o Brasil, trabalharam com tudo, assim, para poder criar os filhos, né, minha irmã é nascida no Brasil, né, mais nova do que eu, e, cara, assim, te contar foi, assim, meus pais sofreram muito, assim, para garantir educação, tudo, e era difícil, era uma época de muita privação, né? Imagina, imigrantes tendo que exercer qualquer profissão para poder ganhar ali o dia a dia, criar um filho. Meus pais não sabiam português, né? Claro, meu pai falava inglês, minha mãe falava francês, mas inglês e francês não é português. É claro que é uma comunicação já mais próxima do que o árabe, mas sofreram muito, sofreram preconceitos que sempre o estrangeiro em algum momento sempre passa. Eu lembro agora, ao mesmo tempo, todo esse período de dificuldade, eu sempre falo, quando eu falo com meus alunos, ou meus amigos já sabem, mas foi assim, talvez o meu maior trunfo em termos de conseguir fazer coisas para poder eventualmente obter sucesso em algumas coisas foi isso. Meus pais sempre disseram, olha, a gente vai trabalhar para poder pagar um ensino, para poder te dar uma educação, e, cara, com a educação você vai ter que tentar fazer alguma coisa da tua vida, porque eu não vou conseguir te deixar herança, te deixar nada disso. E, e hoje, assim, eu nunca estive tão... Hoje eu acho que a vida foi muito generosa comigo, né? Eu nunca imaginei que eu teria a advocacia que eu tenho hoje, com 38 anos, né? A projeção acadêmica. Não que eu tenha muito, mas digo, para mim, eu esperava muito menos a essa época. Então, só que todo dia, eu faço questão de lembrar daquela época. E é bom lembrar. Eu não lembro com tristeza. Eu lembro com... É uma lembrança que me... É bom não descolar daquela origem. É bom lembrar da dificuldade que a gente teve. Então, todo dia, sempre quando eu tenho alguma coisa, quando algum sucesso, seja financeiro, seja profissional, eu faço questão de lembrar. É como se fosse... eu lembro querendo algo e não poder ter aquele algo hoje. Mas no shopping, compra o que quiser. Mas é muito bom lembrar daquele período. Saber que hoje eu posso dar para eles tudo o que eles querem. Então, essa origem que muitos imigrantes de várias partes do mundo tiveram que passar assim. Então, eu falo assim, eu sou já a geração, que é uma geração que pôde ter estrutura para construir uma vida boa, né? Eu não sou a geração que veio. Quer dizer, eu vim, mas vim criança, né? Meus pais se mataram para que isso aqui dê certo. Então, eu acho que passar por isso, então, eu brinco quando eu estou com processos muito difíceis ou muita pressão, as pessoas falam assim, olha, mas como é que você aguenta? Às vezes é muita pressão no dia a dia, são múltiplas coisas, processo muito complexo. Eu falo, cara, há pressões maiores do que essa. São pressões difíceis, mas a gente consegue enfrentar. Então, essa foi uma criação com muito amor e muita dificuldade, mas para mim, assim, eu não trocaria por nada hoje. Que história maravilhosa, né? E já reabrimos o nosso falando de processo com essa lição de vida, né? E no momento que nos toca profundamente histórias como a da sua família, como a sua, Jorge, e dos seus pais, que nós estamos vivendo um conflito atualmente entre a Rússia e a Ucrânia e que novamente, né, não só esse é o mais recente que nós temos,
mas o problema dos refugiados já é algo que nos persegue há algum tempo, e você retratar isso com essa clareza nos mostra o quão difícil é você sair do seu país em razão de uma guerra, né? Você ser obrigado a abandonar tudo, né? E tenho certeza que seus pais deixaram para trás tudo que eles construíram lá, né? Não, Quando vieram, né? eles vieram, não, meus pais vieram literalmente com uma mão na frente e outra atrás. É. Vieram para fugir de um período de guerra extremamente complicado, numa época que viajar ou se comunicar não era tão mais fácil como é hoje, em que se comparar, por exemplo, se a gente fizesse comparação, no Brasil quase ninguém acompanhava o que era a guerra no Líbano. Como hoje a guerra da Rússia, Ucrânia, hoje os meios de comunicação, interação, globalização, internet, hoje eu consigo ter um mínimo de informações sobre qualquer guerra em qualquer lugar do mundo, né? Naquela época, não. Então, as pessoas não entendiam assim, o que era a dificuldade. Não era só ir atrás de uma boa vida em um outro país, uma outra. É, na verdade, fugir de uma guerra. É fugir. Você vivia um período de exceção, você vivia um período. A força era cortada 3, 4 vezes por dia. Né? Imagina, você não pode ter uma geladeira. Só quem passou por. Eu sei, é claro que afetivamente eu não lembro dessas coisas. Eu lembro porque minha mãe, meus familiares sempre contaram o que foi a guerra, assim, o que é viver a guerra. Minha irmã, que nasceu no Brasil, ela já escreveu vários textos de histórias que meus pais contam, né, sobre aquele período, assim, como era, assim, era uma privação total e um medo absoluto. É, minha mãe dizia que o maior medo dela era não poder, por exemplo, me amamentar, porque elas não sabiam quando que eles conseguiam adquirir alimentos ou não. Então, o maior medo dela era ela ficar estressada e secar o leite. Então, veja, Entendi. que coisa que, assim, que a gente, às vezes, né, a gente reclama de dias de dificuldade, muitas vezes, eu falo com meus alunos, né, eu falo assim, cara, tem dificuldades muito maiores, né, tenta olhar um pouco que você já tem, né? Você já nasce numa família que pode te dar uma condição, um cuidado. A gente não tem um período de guerra, ou seja, a gente esquece das vantagens da situação de normalidade, porque essa situação de normalidade existe há muito tempo, né? É isso. Amigo, e eles, enfim, vieram do Líbano e vocês se estabeleceram no interior de São Paulo já, logo no início? Foi direto no interior de São Paulo porque havia ali, Carvalho, outros familiares lá já, né? Então, a razão foi essa. E sempre morei por ali. Minha graduação eu fiz na Universidade Estadual Paulista, né, na Unesp, que fica em Franca, que é interior de São Paulo. Aí de lá, mestrado, doutorado de biociência aqui na PUC, e desde que eu vim para São Paulo para fazer o mestrado, aí eu me estabeleci, comecei a trabalhar em São Paulo, e onde eu estou, assim, onde eu fico. Ô, Joás, me fala uma coisa. Enfim, hoje você, na sua produção, nos seus livros, você deixa muito claro a sua paixão pela literatura, né? E nem não só da doutrina jurídica, tô falando da literatura cultural. Você é uma das pessoas com uma bagagem cultural literária enorme e uma das que eu mais conhece, tem relação próxima comigo. Me impressiona a sua capacidade de sempre dialogar com a literatura, que é como ela um manancial da experiência humana, você consegue enxergar na literatura as aplicações práticas do direito. Mas como que aconteceu? Como que você se apaixonou pela literatura, né? Como você se tornou esse leitor compulsivo que você é? Olha, eu acho que é um pouco desde a origem, assim. Eu cresci num ambiente que sempre incentivou o acesso à literatura. Tanto é que minha irmã é professora e doutora em letras também, ou seja, sempre gostou de ler também. Então, essa ideia de acesso à literatura sempre foi, vamos dizer assim, um hábito incentivado na família. E aí, com o passar do tempo, fui descobrindo vários autores. Claro que a literatura que mais nos agrada vai mudando com o passar do tempo. E depois, quando eu comecei a me dedicar ao direito, seja na graduação, depois, a literatura era muitas vezes um escape.
é um escape. A literatura, ela suaviza, né, às vezes, a aridez, a tecnicidade do direito, ela dá uma dimensão lúdica para a gente entender, porque o direito ele tem uma dimensão lúdica que, às vezes, Sim, um enviesamento dogmático, no sentido, não dogmático no sentido da tradição do conhecimento, como os alemães gostam, no sentido de um dogmático, assim, de uma literatura de leitura, interpretação uma legislação comentada, pura e simplesmente, sim. né? Que é importante, só que o direito não é só aquilo. Assim, sem literatura, eu acho que a gente compreende muito pouco política, a gente compreende muito pouco direito na sua dimensão fenomenológica. Eu posso até compreender, eu posso entender a lei de aluguéis sem literatura, né? Mas eu dificilmente vou reconhecer determinadas situações de conflito entre pessoas sem conhecer uma literatura mais profunda. Eu posso entender o júri, a tecnicidade do júri, só estudando dogmática, mas eu entendo que eu gostaria que nenhum juiz do Brasil presidisse um júri ou julgasse uma causa penal sem ter lido, por exemplo, O Estrangeiro, do Camus, que é um livro pequeno. Tá? Então, são coisas assim, não porque é óbvio, a história nos dá várias pessoas que são extremamente cultas, lidas, que foram más pessoas. A gente sabe disso. Né? Ter muita cultura e conhecimento não necessariamente te faz uma pessoa boa. Mas se você quer ser um produtor de conhecimento, como a gente faz, seja sendo lecionando, escrevendo, eu acho que o direito sem literatura ele perde uma dimensão, né? Tanto é que eu considero que os textos clássicos do direito eles têm uma dimensão de literatura, no Sem sentido da dúvida, concordo com riqueza, no você sentido que não plenamente. se perde nunca. Né? Tem Sim. textos de Pontes de Miranda, por exemplo, que são literatura pura. É literatura evergreen, né? Tá sempre reluzente, né? Serve para você para todo momento, né? Nada obstante ali a adequação jurídica, técnica possa ser remoldada, a experiência está ali te mostrando como pensar e resolver um problema jurídico, né? Impressionante. Exatamente. Não. É, e a literatura, vamos dizer assim, ela. A chance de. E aí é na expressão do que o Robert Musil usa, assim, né? A chance de você, com uma boa literatura, não ser estúpido é muito maior. O estúpido aqui de Musil, né, eu tô falando sobre o ensaio famosíssimo sobre a Sim, estupidez, o não ser estúpido é aquela ideia de você nunca interromper sua inteligência. A literatura ela faz com que a gente não interrompa a nossa inteligência, né? Ela é uma continuidade. Eu sou um grande incentivador assim da aliás, por exemplo, a gente pega a literatura brasileira, muito interessante, assim, pô, se eu me alongar muito, você vai me cortando aí, cara, que a não, gente pode ficar à vai pulando de vontade. pauta aí, porque a gente até agora, né, foi bem o que você falou mesmo, não falamos nada de processo mesmo. Mas a gente pega a literatura brasileira, que eu adoro, que é muito rica. A gente pega, sei lá, autores até distintos entre si, mas Lima Barreto, a gente pega alguns realistas, a gente pega Machado de Assis. Você notou como as pessoas do direito, elas são representadas nessa, desde o advogado, desde o meirinho, como muitas vezes, assim, pessoas que não compreendem realidade social, pessoas curtas, né, em termos de dimensão epistêmica de raciocínio. Veja como a boa literatura brasileira, ela historicamente ela fez caricatura do jurídico brasileiro, do direito. Sim, E isso nos diz alguma coisa. Isso nos diz alguma coisa. Isso nos diz porque só de 88 para cá a gente conseguiu uma Constituição minimamente democrática. Né? Porque, assim, isso nos diz muito assim, sobre como essa parte dessa, entre aspas, elite intelectual jurídica na história do direito brasileiro, com raras exceções, né, ela foi algo muito conivente com esse modelo de construção de uma sociedade extremamente perversa como é a brasileira. A literatura, se você só gosta de literatura, você tem essa dimensão da compreensão, que eu acho que vale muito a pena. é. E, enfim, deixa eu te explorar. A gente vai retomar esse assunto da literatura um pouco mais à frente, porque é algo que eu também sou fascinado. Mas me diga uma coisa, qual foi.
qual foi o seu primeiro amor, assim, no direito? Quando você estava lá na Unesp, na graduação, certamente alguma disciplina, alguma matéria, algo te chamou a atenção, porque ninguém se torna um professor, ninguém se torna um doutrinador sem ter um primeiro amor no direito. Qual foi seu primeiro amor, Jorge? Quando eu fui, a verdade, pelo menos, não sei como foi com você, Carvalho. Quan Eu fiz direito sem saber o que era o direito, assim. Fiz direito por conjuntura, assim. Eu descartava outras matérias. Talvez se eu tiver à época, se eu fosse escolher exatamente o que eu mais gostaria de ter feito, talvez eu tivesse feito história, né, ou alguma coisa desse tipo. E só que aí eu imaginava, assim, pressão familiar, etcétera. Então, o máximo que então, ou seja, o direito era o curso que, por exemplo, para os meus pais, eles gostariam muito que eu tivesse feito medicina, tivesse feito engenharia, assim, na visão deles era aquilo que me daria uma condição material, né, que eles passaram tanto aperto, então eles queriam, antes de tudo, que eu escolhesse uma profissão que me desse uma condição material de vida boa, que eu não sofresse, né, passasse perrengue. Sim, como eles não, na visão deles, o direito não seria tão bom quanto as demais disciplinas, né? Hoje eu acho que eles já mudaram essa percepção, né? Mas eu sempre, então, quando eu entrei na faculdade, eu fugia muito dos livros de direito, assim, eu gostava de ler literatura, né? Sempre tinha uma mente muito mais à esquerda, né? À época, então, adorava textos políticos, né? De ciência política, história, etc. Mas o livro jurídico, assim, que eu li, que eu comecei a ler muito, eu tinha outros que eu já havia gostado, mas um livro que não foi nenhum professor meu que indicou, foi uma indicação meio que eu e meu amigo achamos ali, aí lemos um texto, e aí achamos o livro, começamos a ler o livro, gostamos muito, começamos a ler, foi o livro do Lênin. Primeiro livro, assim, que eu li, que eu falei: "Ah, mas, pô, o direito pode ser uma coisa muito diferente do que até agora me mostraram, né". O direito pode ter um diálogo com a literatura fundamental. O direito pode ter uma ironia, um sarcasmo fino que, né, e o direito pode fazer uma crítica social a partir do direito muito interessante. Porque eu sabia que já dava para fazer uma crítica à sociedade brasileira em diversos aspectos, mas muitas vezes uma crítica sociológica, uma crítica, né, de recorte econômico, político, obviamente. Mas o direito servia como um instrumento para tanto. O direito era muito mais do que aquilo que necessariamente até então a gente havia visto em sala de aula. E eu até hoje eu guardo a primeira edição que eu tenho do Hermenêutica Jurídica em Crise, né, quando eu nem era amigo, né, do Lênin, eu era um aluno. E foi assim, o livro que assim, que era o livro que me tornou um dos alunos mais insuportáveis para vários professores meus, porque eu li o livro e na aula eu adoro fazer mal. Mas olha, há quem diga diferente. O Lênin sabe dessa história, enfim. Mas foi por aí. E aí, a partir dali, eu tive vários outros bons professores e comecei a construir, vamos dizer assim, comecei a entender, é, vamos dizer assim, a quando eu comecei a entender minimamente teoria do direito, minimamente, sim, digo, não a ponto de escrever, mas de compreender o que era o direito, dimensão linguística do direito, né, a relação fundamental que o direito tem com a política, e como. Porque no começo, assim, quando eu entrei na faculdade, eu achava que, poxa, era uma visão bem rasa, do tipo, o direito era uma pura superestrutura controlada por parcela de pessoas que, poxa, não dá. O direito é só uma reprodução mecânica daquilo que a gente gostaria de impor para fim de ordenação da sociedade. Não, o direito ele tem um processo histórico, um processo civilizatório. O direito tem revoluções, o direito tem instituições, o direito civiliza, né, o direito trabalha constantemente com a dimensão da ética, da moral, dialogando com isso. E aí, quando eu entendi essa relevância, automaticamente a dogmática passou a fazer mais sentido. E aí eu comecei a estudar bastante processo civil, gostava muito de processo penal, enfim, sempre gostei mais do direito público que do direito privado, apesar de trabalhar muito com direito privado, advocacia. Então, isso foi mais ou menos assim, meio rejeitando um pouco o direito, mesmo estando fazendo direito no começo da faculdade, que eu vejo isso hoje muitas vezes em vários alunos meus. Quando eu conheço uma turma, eu recebo uma turma na PUC, eu começo a perguntar, eu falo teu nome para conhecê-los e perguntando o que eles leem. E eu vejo, assim, boa parte deles, eu falo, mas me diga um livro que você gostou, que você leu. E aí,
80% da sala, ou 90%, nunca diz um livro estritamente de direito, né? Às vezes vão citar um livro de política, um livro... E eu acho isso bastante interessante, sim. A gente tem que entender por que o direito ele pode ser fascinante. E muitas vezes, aí eu acho que, a depender do livro que se dá de introdução, né? É um livro que eu brinco que tem muito livro de introdução ainda vendido no Brasil que não é uma introdução ao direito, né? Quase um convite a você abandonar o direito. Porque se você ler, você fala assim, mas é isso? Então, essa pobreza aqui que eu tenho que estudar, eu vou me dedicar uma vida a fazer só isso aqui, né? Aí você, como leitor, desanima. Por isso que eu acho um livro de... Por isso que eu sempre recomendo até hoje o livro do Lênin, de hermenêutica e vários outros que eu acho vale muito a pena, assim, a gente seguir. Legal. Isso é interessante, né? Porque você tá deixando claro aqui que o seu DNA tá ali, né? Tá formado com aquilo que despertou o seu interesse pelo desenvolvimento do pensamento crítico no direito, né? E isso é muito claro na sua produção. E enfim, você sabe que dos meus assuntos de interesse e que eu acredito que na minha tese eu acabei por passar por essa porta e fechar, que é o problema da instrumentalidade do processo, foi também uma porta de entrada para eu te conhecer, antes mesmo de nós nos tornarmos amigos, né? A sua crítica à instrumentalidade do processo, ela é uma das críticas mais bem estruturadas que eu conheço, é o seu texto. Com o Lunelli é um texto muito interessante, com o Guilherme Lunelli, um amigo nosso também, é muito interessante, é uma crítica pontual, reveladora do problema do juiz antena, mas a sua crítica com o Rafael, ela é irrespondível. E é isso que eu queria saber, o que te levou a se interessar, em primeiro lugar, pela instrumentalidade e enxergar os problemas da instrumentalidade, né? Porque o que eu vejo hoje ainda, Jorge, é que a grande parte das pessoas não conseguiu ainda compreender o problema de se alçar o juiz como a figura principal de uma relação processual ou dentro do processo, e, e também não enxergou ainda qual que é o problema de estabelecer essa relação de que o processo seja uma ferramenta do juiz, um instrumento nas suas mãos. As pessoas não conseguiram ainda compreender isso, em grande parte porque não se dedicaram à leitura da crítica que já existe. Mas o que te interessou nesse assunto para você ter dedicado parte do seu esforço a tentar esclarecer e botar luz nesse problema? Vamos lá, Carvalho. Eu vou fazer. Sempre me perguntam sobre instrumentalidade, que eu fico muito feliz de você elogiar esse meu texto que eu escrevi com um querido irmão, que é o Rafael Tomás de Oliveira, que é meu parceiro de textos até hoje, assim, é um irmão para a vida. Mas eu vou... Rafael é um cara que a gente tem que trazer aqui, né? Que ele é Não, ele é espetacular, maravilhoso. né? Vamos marcar com o Isso, Rafael. né? Ele é fantástico. E aí, eu vou, já que a gente está numa conversa bem diferente do que seria uma aula, eu vou até responder de uma forma que eu não escrevi respondendo assim. Porque eu acho que para escrever isso eu precisaria de muito tempo e eu precisaria comprovar certas coisas. Então aqui eu me dou uma licença poética aqui na minha resposta para... Antes de falar do porquê que eu critico a instrumentalidade do processo, que é um livro fundamental, mas eu critico mais até a própria ideia quando a gente fala, né? Uma corrente de instrumentalidade do processo. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes todo dogmata, de todas as áreas, ele costuma, né? Muitas vezes ele olha a árvore e, por olhar a árvore, ele não enxerga a floresta, né? Vai ficar numa pobre metáfora heideggeriana. Por que isso muitas vezes se dá, cara? Vamos pensar assim, se a gente parar para olhar assim, o que é o processo civil? Não vamos pensar o Brasil, vamos pensar uma democracia constitucional, um contexto global. Assim. O que é o processo civil? A gente está em 2022, século XXI.
Qual que é a relevância do processo? E aqui quem está falando é um professor concursado em processo civil, que leciona processo civil e escreve textos de processo civil. Então, né, eu acho que fazer esse disclaimer para não melindrar ninguém, mas o que eu quero dizer, o que é o processo civil para o direito? Então, assim, quando a gente pensa o direito como um fenômeno civilizatório e linguístico, qual que é a relevância do processo civil para isso? O processo civil ele é muito pequeno para o direito. Em termos de importância. Pensar assim, o direito privado é muito mais importante que o processo civil, Carvalho. O penal, o constitucional nem se fala, teoria do direito. Eu estou pensando, processo civil é a dogmática que instrumentaliza como eu uso o direito para resolver litígios, em regra, a maior parte deles patrimoniais. O tamanho da relevância em termos de congresso, estudo que a gente dá para o processo civil do ponto de vista dogmático é muito típico do Brasil. Veja, eu tô aqui com um desafio agora, recente, fui nomeado pelo Senado para fazer um marco legal da inteligência artificial. A gente está falando disso já. A gente tem uma lei de dados que envolve a gente tem uma emenda constitucional que instituiu a questão referente, né, a sigilo e a proteção de dados. A gente tem debates em direito constitucional desde demarcações de terras indígenas, né, quando se expira ou não uma patente, se isso é proteção ou não da economia brasileira. Veja o que o direito tem que. A gente tem o direito cuidando de problemas sanitários, globais, pandêmicos. O processo civil, ele é muito pouco nisso. Ele já era pouco no passado. Não que ele não é relevante, ele tem que ser estudado. Se você vai advogar, você tem que ter, né, uma deferência, você tem que ser humilde perante o processo, tem que estudar dogmática. Por que eu estou fazendo essa volta, Carvalho? Para te dizer assim, como algo que, na minha visão, é muito pequeno perto do que é o direito. Quais são os grandes autores? Gente, você estuda muito bem Porcher, Lador, Teubner, Luma. Eles não estão preocupados com o processo civil. O processo civil, se o judiciário não for disfuncional, ele é acessório. Ele é acessório. Olha, eu acompanho. No final do dia, quais são as grandes discussões extremamente relevantes, puramente de dogmática processual? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente lê um livro ou uma ideia de pensamento de escola que diz, olha, a jurisdição ela tem escopos jurídicos, políticos e sociais. Veja, eu estou dando a dimensão do social, a dimensão do político, sob uma vertente da jurisdição na perspectiva do processo. O processo não dá conta disso. Desculpa. O processo é muito menor do que uma dimensão social e política. Veja, o direito constitucional mundial, até hoje, tem uma dificuldade em como lidar com as dimensões políticas e sociais. Tanto que a gente vai debater ativismo, judicialização da política, etc, etc. E aí eu vou conseguir fazer uma leitura dessa complexidade jurídica sob uma vertente a partir do processo civil. Quando, na verdade, o processo penal é mais relevante do que isso. Então, hoje, Carvalho, você foi super elegante e cortês comigo, dizendo que a minha crítica é muito relevante. Hoje eu já acho a minha crítica velha. Tipo, já fez uma crítica muito mais atualizada do que a minha e do Rafael, né? Então, se eu acho a minha crítica velha, imagina o que eu acho ainda de quem entende que eu posso, hoje, tendo acesso à literatura mundial sobre teoria do direito, buscar estudar a jurisdição a partir de uma plataforma do processo civil. A jurisdição eu não estudo mais a partir do processo civil, porque a jurisdição é muito mais que um processo civil. Garantias fundamentais são muito mais que o processo civil. E esse é o desafio. O devido processo legal ele não é um conceito do processo civil. Sem Nenhuma dúvida. garantia fundamental do processo é um conceito da dogmática do processo civil. Então, ou a gente entende isso, ou a gente vai continuar tendo que pega um livro de processo civil, vê o que é dogmática, a dogmática a gente aproveita, tudo aquilo que se produz de teoria a partir da processo civil. Você imagina, eu fiz uma DPF recentemente, né, como advogado. Cavalo, condições da ação, sabe, determinados institutos tradicionais, não faz sentido nenhum, Carvalho. Não faz sentido nenhum. Veja, é que aqui para você eu consigo falar isso tranquilamente, né? Estou justificando.
Eu digo isso para é uma forma até de eu acho que o processo civil se melhora, ele vai melhorar se ele compreender isso. Não não por qualquer outra razão, assim. Agora, para escrever isso, eu precisava de tempo, assim, e nem sei se faz sentido escrever isso, porque a realidade está demonstrando isso. Eu É. não acho que eu não sei quanto que eu acrescentaria eu colocar por escrito, justificando isso que eu acabei de falar, quando a realidade põe. Vê os temas chaves sociais e políticos mais relevantes foram judicializados no Supremo. Alguém precisou do processo civil para tratar aquilo? Então, Ninguém falou né, nada. eu entendo, Carvalho, que e reitero, né, sou um professor de processo civil, eu produzo processo civil também. Mas quanto mais complexidade a gente traz, e quanto mais a gente puder transformar o judiciário em algo mais funcional e eliminar disfuncionalidades, mais o processo tem que ser menos protagonista. Eu não preciso de um painel para falar de honorários advocatícios, Carvalho. Eu preciso. Não, por que eu estou dizendo isso? Cara, honorário advocatício tem grande dificuldade. Eu acho fundamentais os livros que existem, mas eu preciso entender por que parte da magistratura não aplica uma legislação sobre honorários advocatícios. Porque a legislação diz, é 10 a 20, simplificando. Por que parte da magistratura, porque eu sei que a magistratura sabe que é 10 a 20, essa parcela da magistratura, por que mesmo assim ela diz, olha, não aplico, aqui eu vou usar tal de equidade. Então, a gente precisa de painéis, a gente precisa de uma dogmática que diga por que juízes, com tanta facilidade, se afastam da lei no Brasil. E esse é um exemplo. O problema não está no processo. Não é que esse juiz não sabe o que são honorários. Não é que esse juiz não sabe o que é 10 ou 20%. Eles não precisam de aula de matemática. É mais profundo. Então, por que é estarrecedor haver um repetitivo no STJ para dizer que 10 a 20% é 10 a 20%? Isso o processo não entrega. Isso é a teoria do direito que pode iluminar esse problema. E se a gente tentar resolver isso via processo, é como se a gente desse uma carteirada. Não é assim que soluciona. Você pode até chegar num resultado que seria, por coincidência, o que nós consideramos constitucionalmente adequado. Então, é nessa dimensão que eu digo que o processo ele é pequeno quando a gente pensa o direito. Não que o processo não seja relevante. Quem está falando isso é um professor de processo. Né? O processo ele é uma dimensão de garantia quando visto no seu procedimento. Só que essas garantias não são processuais. A jurisdição ela não é do processo. A jurisdição é um poder da República. A jurisdição é o Estado. A jurisdição é um monopólio. Ela tem uma origem. Então, e a origem investigativa disso, ela é muito anterior ao processo. Então, só por isso que eu falei que eu acabar respondendo um pouco mais, É, dando uma volta para mas responder, porque aqui a gente eu achei consegue muito fazer isso. interessante. Eu achei muito interessante a forma como você abordou o assunto, né? E revelando não propriamente os problemas que já são bastante conhecidos da instrumentalidade, mas um tipo de irrelevância das soluções que ela pretende, né? E, e as suas disfuncionalidades são muito graves, e as disfuncionalidades que você bem apresentou aqui não são resolvidos através do procedimento civil ou através do procedimento penal. E é nesse momento que o jurista precisa entender, ou quem se dedica ao direito precisa entender minimamente a riqueza do direito, né? Onde encontrar isso e como responder esses problemas que você está tratando. E você já se dedicou também a tentar responder um pouco dessa questão, né? Por que o juiz escapa tão facilmente do vínculo à legalidade constitucional, né? Por que o juiz ele simplesmente fala a lei está aqui, mas eu não vou aplicar a lei. Eu vou sacar qualquer outro argumento e passo a decidir a partir do meu posto de autoridade, né? E você
dedicou grande parte da sua obra, Jorge, para e ainda dedica, né, você a cada edição do Processo Constitucional Brasileiro, que a quarta edição está aqui no meu fundo, e é um livro que eu sempre consulto, já está na quinta edição. A cada edição nova você traz mais elementos para discutir, debater e apresentar os problemas do ativismo judicial. É que eu pergunto para você, Jorge, por quê? Por que que a gente ainda tem que lutar contra o ativismo judicial? Por que que ele é um problema? Então, Carvalho, o ativismo judicial ele é um dos vários problemas que o Brasil tem nessa relação instituição-aplicação do direito. E ele deriva um pouco de uma imaturidade histórica do ponto de vista, né, a funcionalidade de uma democracia constitucional ou de um Estado de Direito no Brasil, na minha visão, ele é muito recente. Se a gente pensar a Constituição de 88, até se estruturar aquilo, até a gente enxergar qualquer dimensão que a magistratura tem numa democracia, um Ministério Público, Defensoria, veja, são poderes, o Ministério Público ganha a feição que ele tem mais recentemente. A Defensoria, mais ainda. Então, veja, até o desenho A institucional. defensoria, eu vou só abrir um parênteses, Jorge, a Claro. defensoria em vários estados até hoje está parcamente estruturada, né? É, desde 88 tem sua previsão na Constituição. Aqui no Paraná, por exemplo, né, eu atuo na Justiça Estadual. Aqui a gente ainda não consegue se valer concretamente da defensoria em razão da sua estrutura muito mal ajustada. Então, isso é um problema, também é um problema aí de outras ordens que não propriamente jurídicas, mas que revelam isso que você está tratando, né? Como a nossa democracia é jovem, né? Muito jovem. Não, exato. E assim, eu talvez tenha sido um dos autores que mais se dedicou a falar de ativismo. E, ao mesmo tempo, eu considero ser um dos autores que mais defende a magistratura brasileira. Eu desafio a encontrarem textos meus, palestras minhas, dizendo: olha, juízes no Brasil têm vida na babesca. É fácil ser juiz. Que juízes são regados a privilégio. Eu não faço essa crítica, que uma parcela que critica a ativismo judicial faz também. Porque eu nunca vou pegar a exceção pelo todo. Tanto que eu não uso termos magistocracias. Eu evito essa. Agora, por que eu defendo o judiciário independente, bem remunerado, bem estruturado, bem organizado? Porque isso é fundamental para uma democracia constitucional. Não porque eu, Jorge, acho isso, mas porque muitos autores que vieram antes, muito mais bem preparados, falam isso. Eu destacaria Michael Stoller. Por que juízes conquistaram? Nem sempre juízes foram independentes. Você pegar, por exemplo, antes da Revolução de Weimar, ou antes da Revolução Francesa, pouco depois da Revolução Francesa, boa parte da Europa, mesmo quando você tinha um corpo de magistrados, você já cansou de ouvir essa expressão? Magistrados eram conhecidos como a nobreza de toga, ou braço real. Porque, na verdade, todo ato do magistrado era um ato sempre dado em nome do rei. Mesmo que o rei não dissesse como deveria ser julgado aquilo, juízes julgavam, antes da modernidade, em nome do rei. E depois de um tempo, mesmo quando há o despotismo esclarecido, se começa uma burocratização, o início da burocratização e daquela ideia de profissionalização, institucionalização do poder, ainda havia figuras como referê e ainda se dizia, na época eu tinha o que a gente chamou de precedentes, legislação, etc. Mas as decisões da magistratura eram ainda dadas em nome do soberano, em nome do rei. Ou do soberano, quando não tinha rei. E havia referê legislativo. Juízes poderiam ser trocados.
Por que os juízes precisam ser independentes? Por que a modernidade cria isso? E isso vai se acentuando e se consolidando, né, a partir do século XX e se estrutura no pós-guerra. A primeira Constituição na Alemanha que fala que juízes são independentes é da República de Weimar, que é a primeira grande Constituição nos moldes que a gente conhece hoje na Europa, né? Na Europa, né? A primeira da Europa. E o que era essa ideia? Por que juízes se tornaram independentes na Constituição, na República de Weimar? Não era para votar regimento próprio. Juízes se tornam independentes quando juízes passam a julgar não em nome do soberano, mas em nome do direito. E juízes só podem ser controlados por juízes. Eu acabo com a figura do referê legislativo e uma decisão judicial só é controlada por uma outra decisão judicial, né? E aí essa é a estrutura política para depois eu falar de um sistema jurídico autônomo. Outros poderes não controlam os juízes e só juízes controlam os juízes. E esses juízes passam a ter uma independência política não para fazer a política dos outros poderes. Esses juízes ganham independência política para poderem declarar o que é o direito em nome de quem? Em nome do direito. Senão ele não é um elemento de controle. Claro que os Estados Unidos faz essa construção, né, da sua ideia de judicial review, atrelada a um progresso federalista distinto, mas que chega em uma coisa similar. O que é a judicial review? Se não essa ideia de, olha, em última instância, os juízes podem dizer o que é o direito, inclusive, à luz do direito, controlar os outros poderes. Então, os juízes têm que ser independentes, Carvalho, bem remunerados, bem estruturados, para não serem reféns de pressões de outros poderes e assim poderem aplicar o direito. Agora, os juízes não podem ser independentes para fazerem política, porque isso enfraquece os juízes. E a magistratura tem que entender isso. Juízes não podem ser independentes para deixarem de declarar o que é lícito e ilícito e começarem a declarar o que é justo ou injusto, certo ou errado. Porque quando eles fazem isso, eles passam a ser agentes de amizade ou agentes políticos. Ainda que eles não queiram, não é que é a dolo em fazer isso, só que a gente ainda não conseguiu deixar isso às claras. A gente tem que explicar, isso tem que ficar muito claro. Quando a magistratura, desde o Supremo até o juizado, compreender que quando ela é ativista, quando ela troca o lícito e ilícito por política, por favorecimento, por justiciamento, quando ela faz isso, ela, claro que no caso concreto, ela expande o poder dela. Porque se eu faço isso, eu consigo chegar ao resultado decisório que eu quiser. Só que a médio e longo prazo, e isso o Supremo aprendeu a duras penas, só que a médio e longo prazo, você perde o quê? Legitimidade. Quando você resolve ser independente e dizer o direito à luz do próprio direito, a sociedade olha e diz, mas peraí, porque não entendo essa tua solução. Essa solução contraria a vontade popular. Ela é antipática, você não poderia ter dado ela. Então, veja, eu fui muito duro com o Supremo no passado, quando o Supremo no passado disse que prisão em segunda instância era permitida, contrariando o texto da Constituição. E o Supremo usou artifícios e estratagemas completamente perigosos, não só para a sociedade, para o próprio Supremo. O Supremo falou de voz das ruas, vontade popular, desejo da maioria. E aí, quando o Supremo faz a coisa certa do ponto de vista jurídico, depois de ter feito a coisa errada, porque foi ativista, a sociedade olha e fala, mas por que agora você está certo e antes você estava errado? E aí o Supremo tem que criar uma nova blindagem institucional, porque ele perdeu ela quando ele usou, quando ele agradou maiorias. Em tão pouco tempo, né? Exatamente. Então, não ser ativista não é importante para a sociedade apenas. O judiciário não ativista é importante para os juízes, para eles se blindarem, para eles entenderem por que eles são independentes. Porque se o juiz, num exemplo prosaico que a gente falou aqui, se considera livre para não aplicar uma lei federal de 10% a 20% de honorários, esse juiz ele não pode se ofender quando um advogado fizer um pedido contra a lei para ele. Porque o advogado vai dizer, olha, ou o MP, se tudo bem agir contra a lei,
no 10 a 20%, por que você não pode acolher uma ação de cobrança fora do prazo prescricional? Se eu te justificar que ela é justa, ela favorece uma pessoa que precisa desse dinheiro. Do ponto de vista da estrutura jurídica, é a mesma coisa, Carvalho. Só que a gente tem que enxergar como sendo a mesma coisa. É. Enfim, eu acho que eu tô numa fase um pouco pessimista, assim. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir isso, sabe? E eu penso que essa modulação, eu vim pensando muito nisso, sabe, Jorge? Essa modulação do discurso que você apresentou é algo que é muito necessário, né? Eu tenho a pouca produção doutrinária que eu tenho até o momento é de um discurso ainda um tanto quanto agressivo, soa um tanto quanto agressivo com relação a grande parte dos meus colegas. Para quem não sabe, eu sou juiz de direito. Muitas vezes, quando eu falo de ativismo judicial, autoritarismo judicial, ou a impossibilidade da visão do juiz antena, ou da troca da legalidade constitucional por critérios metafísicos pelo juiz, eu ataco diretamente um sentimento muito próprio do juiz. Assim, o juiz, o que acontece? Eu vou dar uma visão mais heurística para você desse fenômeno, né? O trabalho do juiz, via de regra, inclusive dos juízes de colegiados, é um trabalho muito solitário. Né? Ele é muito, é por isso que a gente brinca até que é um, brinca não, a gente fala que é um tipo de sacerdócio, porque é solitário mesmo. Você fica lá no seu gabinete tendo que tomar decisões com uma possibilidade muito pequena de trocar informações e detalhes com um círculo de pessoas, assim, talvez isso ocorre de um amigo, de um colega, de um outro juiz que você admira, mas é um trabalho realmente muito só e que é duro. As pessoas acham que, você estava falando há pouco, né, da remuneração do juiz, as pessoas acham que o juiz é muito bem remunerado. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de defesa da remuneração do juiz ou como ela deveria ser, porque eu Mas acho que eu não fiz por eu você. sim, Eu acho que eu sei que você o fez. advogado está dizendo isso, para não parecer que é um juiz dizendo isso. Mas eu acho que depois a gente pode tratar desse tema em uma outra oportunidade. Mas as pessoas não conseguem enxergar muitas vezes que o trabalho do juiz é um trabalho duro e que há um volume de trabalho realmente grande, um estoque de processos muito grande, uma pressão constante, uma necessidade de produtividade e todos esses elementos geram na cabeça do juiz, né, uma necessidade de dar respostas. E muitas dessas respostas não são bem estruturadas. A gente vê na prática que às vezes você tem ali respostas ruins, decisões ruins de uma maneira bastante comum até. Mas esse juiz, essa pessoa, e aqui posso retratar essa pessoa em outros 16 mil magistrados do Brasil, quando houve uma crítica em tese a um juiz que não existe, né, ou um pensamento jurídico, ou um pensamento, ou uma construção teórica no direito equivocado, com bases totalmente flácidas, sem nenhuma estrutura de fundamentação, como, por exemplo, a gente tratou há pouco da instrumentalidade, ou de grande parte dos neoconstitucionalismos que nós temos, quando ele houve uma crítica a esse pensamento, inclusive que, em grande parte, foi incentivado pela doutrina que nós estamos criticando aqui, né? Doutrina instrumentalista, cooperativista, neoconstitucionalista, ele vê essa crítica como uma crítica particular, você entendeu? Ele tá. Como se tivesse o dedo na cara dele e falando: você não sabe, você é um ignorante, você é péssimo. Em suma, penso que essa modulação do discurso, de não botar o dedo na cara do juiz e falar: você que está errado aí, porque é um sujeito muitas vezes bem intencionado, trabalhador, que se dedica à sua profissão e às suas tarefas,
e trocar esse tipo de enfoque para um enfoque instrucional mesmo, mostrar, olha, na hora que você toma uma decisão com critérios de justiça, trocando o binômio lícito e ilícito para um critério justo e injusto, ou então que você deixa o lícito e ilícito e passa a decidir de acordo com a lógica do lucro e prejuízo, ou o conveniente e inconveniente da política, o que você está fazendo é destruindo a sua própria autoridade, explicar os motivos pelos quais essa destruição acontece. E essa sacada, ela aconteceu a partir dessa virada sua também, dessa maneira como você passou a enfocar esse problema. E penso que você tá certíssimo, né? E a questão, Jorge, a gente já há quase uma hora de conversa, está aqui há 54 minutos já conversando. Eu pergunto, eu quero saber a sua opinião. E por que o juiz deve guardar essa neutralidade política? Por que é tão problemático o juiz atuar politicamente? Esse atuar político do juiz em decisões judiciais, você concorda comigo que ele ofende diretamente a própria autoridade da jurisdição? Tem uma versão muito longa, essa resposta, Carvalho, que é uma pergunta brilhante sua. Toda boa pergunta ela tem um pouquinho da resposta, mas eu falo muito no direito constitucional pós-moderno, que você fez a generosidade de colocar aí, Aqui, né? ó. Principalmente na parte 1. Mas juízes não devem ser agentes políticos, essencialmente, porque juízes, quando viram agentes políticos, eles não têm o mínimo. Juízes perante a força da política é uma força incontrolável. Pensa a política, ela é como se fosse, pensa um hidrante estourado. Você não controla aquela área. A política é isso. A política, ela jorra. Tanto que a política, se ela não tiver nenhum tipo de controle, você controla com tudo que ela pode explodir em medidas de exceção e implodir, né, uma estrutura toda, inaugurando uma nova, né, pela força da exceção. Schmitt falava isso, né, no seu um brilhante pensador autoritário e reacionário, mas brilhante assim. Mas nessa a política, juízes, se quiserem brincar com a política, eles não controlam a política. Fatalmente a política engole os juízes, se eles permitirem, se eles se deixarem tocar pela política. Não sou eu que digo isso. É a história que diz isso. Hitler diz isso. Hitler vai dizer qual foi a principal forma que o nacionalsocialismo destruiu a República de Weimar. O nacionalsocialismo destrói a República de Weimar, que com suas particularidades era uma democracia constitucional. O nacionalsocialismo destrói a República de Weimar, fazendo os juízes aceitarem, virarem braço político do nacionalsocialismo. Ele coopta grande parcela da magistratura. Isso foi muito mais relevante do que a atuação parlamentar do nacionalsocialismo, na visão de Hitler. Esse é o grande risco. Se juízes são agentes da política, esses juízes não... Porque se a gente tiver o melhor judiciário do mundo nunca vai controlar a política em sua plenitude. É impossível. Ela é uma Porque isso foi... força, é impossível. Ou se tentar, vai acontecer o que aconteceu com a Lava Jato. Vai produzir o desastre que a Lava Jato produziu, porque se demonizou a política. Mas exato. os Jorge, mas juízes política... que demonizam a política, eles fazem política. Exato, é isso que eu ia falar. A prova disso é que eles estão aí, candidatos. Quem quiser vai botar o rostinho deles na urna aí. Não tem como lutar contra a política, a não ser com política, amigo. É a única maneira. Então, você pode impor limites. O direito serve, inclusive, para estabelecer algum tipo de limite, e esse limite juridicamente imposto à política tem que se fazer exercer pelo Poder Judiciário, né? Ao limite. Então, balizas. Mas, enfim, então, assim, continue, mas eu concordo contigo. Mas é isso. Política só é uma força que só se combate com política. Juízes que brincam com política, que flertam com a política, Carvalho, fatalmente serão sufragados por esse poder político. Não tem jeito.
A política cobra um preço desses juízes. E o preço é a integridade. Não a integridade moral, a integridade na acepção como poder íntegro da República, que tem um código linguístico específico para controlar os demais poderes. Por que ele perde a integridade? Porque ele passa a ser cooptado. A política, o que ela faz? Quando eu estou no campo da política, cooptação é bom, porque eu crio o quê? Base de apoio. É bom que a política coopte, pelas razões certas. Eu formo base de apoio, crio coalizações, eu chego em meio termo. O campo da política é a negociação. O campo do direito é a decidibilidade, ou um espaço que eu defendo para estruturar negociações, inclusive por agentes privados, mas não como copartícia, como árbitro de controle desses interesses. Então, juízes, se aceitarem ser agentes da política, isso a história nos ensina que não leva para uma coisa boa. Não leva para uma coisa boa. A Lava Jato, na minha visão, ela produziu as maiores medidas de exceção do campo do direito. Prisões temporárias sem prazo definido, mandado de prisão por qualquer tipo de medida, criminalização de condutos que não eram considerados crimes à época. São medidas de exceção, Carvalho. Não é uma pura ilegalidade, são medidas de exceção. E engraçado, né, como a Lava Jato ela foi um grande hit, né? E esses grandes sucessos, assim, é, a história nos mostra que o direito ele não tem essa potência de gerar esse sucesso, né? E esse grau de encantamento você vê na política. É engraçado isso até. É E porque eu ser juiz é muito solitário, Carvalho. é isso. Porque nada mais solitário do que decidir. E você disse, a tarefa do juiz é muito árdua. Mas ela não é só árdua porque ela é muito pesada. A tarefa do juiz é a tarefa, dentro do direito, mais angustiante que existe. Porque decidir é angustiante. E ser responsável para decidir gera uma angústia sem fim. É muito difícil ser juiz. Por isso que eu tenho uma profunda admiração por essa carreira. É muito mais fácil do que acusar. É. Meu amigo, deixa eu te falar. A gente combinou aqui conversar 1 hora. Eu sinto agora que a gente começou a aquecer, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, umas 2, 3 horas. Mas eu queria desde já te convidar para voltar no Falando de Processo. Eu quero muito fazer um Falando de Processo para a gente discutir as ideias do direito constitucional pós-moderno, está aqui, ó, fazendo fundo para a gente, e estruturar uma conversa a partir de todas as minhas, enfim, das minhas leituras a respeito das partes que você bem construiu no direito constitucional pós-moderno, e para você também poder apresentar de uma maneira mais popular, digamos assim, a sua proposta de proceduralização, que me parece que é um modo de solução de conflitos que precisa urgentemente de uma adoção séria, de uma regulamentação legal para que isso aconteça de um modo claro. E também que você me ajude a esclarecer que as suas diferenças da proceduralização com várias propostas que nós temos aí de processo estrutural, né? Que muita gente já vem se utilizando, inclusive, e falo eu aqui, indevidamente da sua construção para defender ideias ativistas. Mas eu sou obrigado a encerrar o nosso programa de hoje com pesar, mas eu tenho certeza que quem aqui nos acompanha já está feliz com o que ouviu até agora, e é bom terminar assim, terminar sempre em alta. Mas, Jorge, eu Obrigado. agradeço imensamente e deixo aqui a palavra para suas considerações finais. Não, eu queria só agradecer. Eu nem vi que passou 1 hora, foi muito descontraído. A gente conseguiu começar com você perguntando coisas para a gente, terminamos na Lava Jato, enfim, foi uma alegria. Tomara, você conta, a gente é amigo, né, Carvalho, antes de tudo, então conte comigo sempre. Será um prazer a gente gravar mais de um. Quem sabe um dia que eu esteja em Curitiba, a gente grava É presencialmente. isso. Aí, Vamos gravar. Vai ser ótimo. maravilha. Aí tomamos um vinho, né? É Abre um isso vinho, aí. a gente grava, aí a gente aquece muito mais rápido tomando vinho, É né? isso aí. Sem dúvida.
Amigo, então, olha, eu quero aqui, para quem nos acompanhou até agora, vou pedir para se inscrever. Isso aqui está sendo transmitido pelo canal da Associação Brasileira de Direito Processual, TV ABD Pro, e também pelo canal do Falando de Processo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa lá o seu joinha, você ajuda a disseminar esse nosso vídeo aí no YouTube, curta aí no Spotify, que você está também acompanhando. Manda para um amigo seu, para conhecer o Jorge, conhecer um pouco mais sobre o pensamento do Jorge, também sobre a sua história, para quem já gosta do Jorge Abud. Em breve nós voltaremos com Falando de Processo 28. E se você quer que o Jorge volte, pode comentar aí que ele vai voltar em breve. Gente, obrigado. Até a próxima. Um abraço, Jorge. Abraço, Carvalho. Tudo de bom.